O 8 em Ponto de hoje está no ar e a gente vem falando aqui no programa sobre as mudanças na lei trabalhista, não é? Mas o que muda para o trabalhador, o que muda para o empregador. Agora, como fica a situação dos empregados domésticos? Ainda há dúvidas sobre como essa categoria vai se adequar às novas regras. Para debater esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a advogada Laira Custódio, nossa convidada de hoje aqui no 8 em Ponto. Doutora, bom dia, tudo bem? Obrigada. Seja bem-vinda ao 8 em Ponto. Doutora, para começar, o governo, ele próprio, está tendo dificuldade de entender, de implementar alguns pontos da reforma trabalhista. Esse texto sancionado pelo presidente Michel Temer tem alguns problemas? Ele traz uma modernização para as leis de trabalho ou prejudica o trabalhador? É verdade, Rodrigo. E, na verdade, ele é uma coisa bem polêmica. Ela foi muitas pressas, na verdade, né? Para uma tramitação de uma lei que a gente está acostumado. E então, ela trouxe sim alguns pontos que a gente acha que ainda, por medida provisória, ainda vão ser debatidos e tudo mais. Mas, a princípio, dia 11 ou 13, ainda existe uma discussão sobre o dia que vai entrar efetivamente em vigor, assim, a lei. A gente, até dia 13 de novembro, a gente está aguardando, né, para ver. Algumas modificações que podem acontecer, né? Agora, doutora, especificamente dos empregados domésticos, por que eles podem correr o risco de ficar fora de alguns pontos da reforma trabalhista? Porque, na verdade, os empregados domésticos, eles têm uma lei própria, né? Então, a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela vem como uma fonte suplementar, ou seja, naquilo que for omisso ou naquilo que não houver previsão ou carecer de alguma interpretação, alguma coisa, a gente vai utilizar a reforma trabalhista agora, né, que a gente está tão chamada assim. Mas, senão, ela tem a própria legislação. Que é a lei chamada Lei dos Domésticos, né? Lei das Domésticas, né? Que, na verdade, agora não são mais domésticas, né? São domésticos também, tem muito homem trabalhando, felizmente, nessa função. Agora, doutora, tem também um ponto importante que é a questão dos sindicatos, né? Porque, para haver negociação, que é um ponto importante da reforma, tem que ter sindicato patronal e sindicato de trabalhadores, mas não tem sindicato patronal em tudo que é lugar do Brasil, né? Não tem como tem dos trabalhadores. É, isso é verdade. A gente tem uma falta de representatividade, assim, dos sindicatos nesse nicho, né? A maioria dos locais a gente não tem um sindicato do patronal, então inviabiliza essas negociações porque elas são feitas entre sindicatos, né? Que são as classes que lutam pelas condições. Então, nesse inteirinho a gente está um pouco desfalcado. Então, dessa maneira, o que fazer? A negociação fica prejudicada, o trabalhador vai poder negociar individualmente com o seu patrão, ou realmente há que se esperar que haja o entendimento dos patrões de empregados domésticos de formarem entidades sindicais nos estados? A gente acredita assim, ó, que com relação a essa possibilidade dos próprios sindicatos negociarem acima do que são os termos da lei, é possível que muitos sindicatos vão surgir também nessa história, né? E também, por outro lado, os que têm pouca efetividade vão acabar saindo do mercado, até porque com essa falta de custeio, né, que foi entre as normas novas, existe essa possibilidade de não ser cobrado essa contribuição sindicato, né? E daí, então, provavelmente, alguns vão sair do mercado, outros vão entrar, enfim, teremos que aguardar para ver. Como é que fica a questão dos demais direitos, por exemplo? Férias, 13º, questão também das horas extras, trabalho intermitente, troca de dia de feriado, que também são pontos que vieram com a nova reforma. Isso a lei das domésticas, ela inclui ou o trabalhador vai poder, então, se utilizar desses benefícios? Na verdade, com relação ao horário, já tem uma lei específica, tá? Com relação a banco de horas, horários trabalhados, até a jornada 12/36, que é tão falada, ela já tinha previsão na própria lei dos domésticos. Então, acaba que você não vai precisar usar de outra lei. Com relação às férias, eu acredito que só por essa possibilidade de dividir ela em 3 vezes, também vai ser uma alteração que não vai ter tanta discussão, assim, vai ser provavelmente adequada. Já com relação ao contrato intermitente, é um ponto bacana assim, para os funcionários domésticos, principalmente para aqueles chamados folguistas, né? A gente fala um motorista folguista ou uma babá folguista, um cuidador de idoso, principalmente folguista, porque normalmente os contratos são de segunda a sábado, então precisaria de alguém para fazer esse domingo. Esse contrato intermitente é justamente essa possibilidade de contrato em que você já tem dias ou horas específicas para trabalhar. Então você recebe uma grade, digamos assim, você vai trabalhar todo domingo do mês. Isso possibilita também outros direitos, né, que a pessoa que vai ser registrada com isso, para ela também vai ser muito bom, né? Ou seja, ganha porque vai incluir trabalhadores na formalidade, né?
Com certeza. Doutora, muito obrigado pela participação aqui, doutora Laira Custódio, advogada especializada em direito trabalhista, falando um pouquinho então sobre a questão das domésticas. Muito obrigado pela participação e um bom dia para você. Obrigada também.